Você quer aprender a fazer esse mini cachepô em crochê de fio de malha que você pode usar como um mini porta-joia? Então vem que eu vou te ensinar. Vamos lá então? O que você vai precisar para essa aula é um fio de malha. Eu vou usar o chocolate belga da Meliá, essa cor perfeita. Uma agulha número 7, uma tesoura e também a cola de silicone líquido. Então nós vamos começar, ó. Passa o círculo mágico pelos 3 dedos, né? Passa o fio. Eu seguro com 2. Você pode segurar com 2 ou com 3, tá? E aí, eu vou começar a fazer ponto baixo. Então, passei dentro do círculo, pego o fio, trago. Seguro ele aqui, tiro a mão de dentro, ponho o fio no meio dos meus dedos, viro a mão e coloco os 3 dedos dentro do círculo, porque são eles que mantêm o círculo aberto. E esse aqui eu tô fazendo força para segurar aqui. Puxo o fio e começo com um ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer 8 pontos baixos. Conforme você vai fazendo os pontos, você não pode perder essa pontinha aqui. Então, você segura o ponto e vai fechando um pouco já o seu círculo mágico. Não deixa pra fechar só no final, porque senão ele pode não fechar direito, tá bom? Então, você vai fazendo os pontos, tipo de 3 em 3, e já fecha mais um pouco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Falta um, 8. Às vezes, pode precisar de um ponto a mais, tá? Você pode fazer com 8 ou 9 pontos. Agora, então, eu vou segurar aqui e vou fechando o círculo, ó. Segura e puxa. Não puxa de uma vez, tá? Vai arrumando os pontos até fechar tudo. E não corta esse fiozinho, deixa ele aí. Deixa ele lá pra trás, ó. Agora, nós vamos fazer o fechamento. Então, eu vou puxar a laçada, tiro a agulha, venho na primeira correntinha com a agulha ao contrário, ó. Pego o fio, levo na agulha, ó. E puxo ela lá pra trás. Pronto. Assim, a gente simulou um pedaço da correntinha, tá vendo? Deixa essa argolinha aqui atrás. E agora, na segunda fileira, você tanto pode fazer tudo em ponto baixo centrado, ou ponto alto centrado, ponto meio alto centrado. Eu vou ensinar com ponto alto centrado, porque aí ele fica um pouquinho maior, tá? Então, depende do tamanho que você quer o seu mini porta-joias. Eu costumo fazer sempre com 2 fileiras. Então, por isso, quando eu quero ele um pouquinho maior, eu faço com ponto baixo e depois meio ponto alto ou ponto alto centrado normal. Tudo depende do tamanho que eu quero essa base, tá? Nesse caso agora, eu vou fazer com ponto alto centrado. Então, ó, pego a laçada, vou aqui embaixo da perninha que a gente acabou de passar lá pra trás, ó, pode até levantar ela, e nós vamos pôr nesse Vzinho aqui, ó, nesse buraquinho, pra fazer o ponto alto centrado. Coloco, deixo meu dedo atrás pra eu sentir, ó, quando a agulha vai sair, tá vendo, ó? Fica uma perninha pra cada lado, assim o ponto alto centrado tá certinho. Pego o fio, puxo, deixo essa laçada bem alta, tá vendo? Agora, eu passo na argolinha pra prender e tiro tudo. Esse é o começo do ponto alto centrado pra gente fazer o primeiro ponto, tá vendo? Então, já usei a argolinha, já fechei o ponto. Agora, eu faço uma correntinha. Pronto. E assim, o primeiro ponto fica certinho, tá vendo? Agora, a gente vai fazer 2 em cada ponto. Então, já fiz o primeiro, vou fazer o segundo. Puxo a laçada, pego o fio, venho no mesmo buraquinho, puxo a laçada. Fiquei com 3 laçadas na agulha, tá vendo? Pego o fio, tiro uma, ó. Pego o fio de novo, tiro tudo. Ponto alto, centrado. Tá vendo, ó? Desse jeito de começar o primeiro ponto alto centrado, ele fica igual aos outros. E agora, eu vou fazer 2 em todos.
tô chegando aqui no final, ó, e aí faltam 2 pontos pra terminar. Então, eu arrumo aqui o primeiro, eu fecho mais o círculo, ó, tá vendo que ele abriu um pouquinho conforme eu fui fazendo os pontos? Então, por isso que é importante não cortar o fio logo no começo, deixar ele pro final. E agora, uma das coisas que eu mais faço e sempre ensino nas minhas aulas é que, se eu cheguei aqui, tá vendo que falta, ó, tem esse ponto baixo centrado e esse. Então, aqui era para ter 4 pontos, 2 e 2, se fosse tudo duplo. Porém, eu sempre ensino vocês que você tem que ver a peça que você tá fazendo. Não é só seguir a regra dos pontos, tá bom? Não é porque na segunda fileira em todos tem que ter 2 pontos que você vai fazer indiferente como estiver a sua peça. Não é assim. Nesse caso, tá vendo que, ó, eu fiz 2 nesse e esse já ficou tão escondidinho? Então eu não vou fazer 2 duplos aqui, porque não precisa. Eu vou fazer um só nesse penúltimo ponto, ó, que só um já vai dar certo. Porque assim, se eu fizer ponto a mais, a peça começa a embabadar, e a gente não quer isso. Então, ó, você não pode ter ponto a mais nem de menos. Tá vendo que eu fiz um só? Nem tem espaço para outro ponto. Então, não tem por que fazer duplo, entendeu? Então, eu fiz um, e aqui eu também vou fazer um só. E nenhum deles dois vai ser duplo. Eles vão ser pontos únicos, ó. E a peça vai ficar certinha. Uma coisa que eu faço nesse último ponto aqui, ó, como a gente começa com o ponto autocentrado e ele fica meio que solto, o que que eu faço? Nesse último ponto, na hora de pegar o fio de novo, ó, já tô com 3 laçadas, certo? Eu vou prender ele nessa perninha aqui, ó, tá vendo? Eu vou passar por aqui, que aí ele fica preso. Então, ó, tirei uma, puxar e tirar o segundo. Agora eu vou arrumar a peça, ó. E tá vendo como já ficou fechadinho? Eu não preciso de mais ponto, tá vendo? Então, até o penúltimo ponto foram pontos duplos. Mas os 2 últimos não, foram pontos sozinhos. E a peça ficou perfeitinha. Imagina se eu coloco na força 2 pontos a mais aqui. A peça ia ficar torta, entendeu? Então, se nas suas peças está acontecendo isso, é porque você segue a regra sem ver se realmente precisava desses 2 pontos. Normalmente não precisa, tá? Na maioria das minhas peças, nesses 2 últimos, é difícil quando precisa de 2 pontos. Às vezes no penúltimo ainda precisa, mas o último quase nunca, tá bom? Então, a nossa base tá pronta, ó. Já fechei mais o círculo mágico. É bom dar uma puxadinha, mas ele já tá fechadinho. Então, a gente fez o círculo mágico de ponto baixo e a segunda fileira inteira de ponto alto, centrado, duplo, né? E só nos 2 últimos que foram sozinhos. Agora, a gente tem que fazer uma fileirinha de ponto baixíssimo para dar acabamento para a gente subir a paredinha do nosso mini porta-joia. E o que que eu vou fazer? Agora eu vou te ensinar um truque que eu aprendi não faz muito tempo e que eu tenho usado agora nas minhas peças. Quando a gente chega na última fileira e nós já vamos começar a fileira de ponto baixíssimo, o que eu fazia? Eu puxava bem essa laçada, deixava o tamanho da correntinha, cortava o fio, passava por dentro, colava o fio para fazer o fechamento perfeito e fazer aqui a fileira de ponto baixíssimo, né? Então, só que aí tem uma outra dica agora. Nessa última laçada aqui, ó, você desfaz ela, deixa os 2 pontos aqui, passa a agulha, e na hora de fazer esse fechamento, de vez de você pegar o fio que tá vindo do rolo, você vai usar o fiozinho do círculo mágico. Ele já tá fechadinho, ele não vai abrir mais. Então, você vai pegar esse fio e terminar o ponto com ele, ó. Aí, você vai puxar tudo, ele vai sair da agulha, tá vendo, ó? E aí, nós vamos fazer o fechamento com ele. Então, ó, lembra que aqui é o primeiro ponto alto centrado, então não é aqui que pega, é na correntinha. Então, vem na correntinha, de trás pra frente, pega o fiozinho, leva na agulha. E leva pra trás. Arruma. E aqui a gente tá simulando a correntinha, né? Então, eu vou aqui atrás do ponto, passo a agulha nas 2 perninhas, pego o fio, levo pra trás. Arrumo esse ponto, ó. E pronto. Assim, eu fiz o fechamento invisível, né? Porque, ó, o fiozinho tá aqui e o fio do rolo tá aqui. Então, agora, eu posso continuar fazendo a fileirinha de ponto baixíssimo, sem ter cortado o fio, sem ter feito aquela gambiarra, nada. Tá perfeitinha a base, tá vendo, ó?
fechamento perfeito, que a gente usa o fiozinho do círculo pra terminar. É muito legal essa dica, você pode fazer em todas as suas peças que forem pequenas assim, né? Cachepô, peça de lembrancinha também dá. Porque não pode ser muitos pontos na base, senão esse fiozinho não vai chegar, né? Vai ficar um acabamento feio. Mas olha, o acabamento fica perfeitinho, porque tá bem perto dele. E fica muito bom. Então, ó, agora nós vamos fazer a fileirinha de ponto baixíssimo. Então, o fiozinho tá aqui, que a gente usou pra fazer o acabamento, certo? E agora, nesse ponto, a gente passa a agulha na correntinha, pega o fio do rolo e puxa. E a gente vai fazer a fileirinha de ponto baixíssimo. Então, eu puxei a laçada, vou na próxima correntinha, puxo, deixei os dois iguais, passo um dentro do outro. Pronto. É a fileirinha de ponto baixíssimo. E não faz ela apertada, tá? Senão ela pode repuxar a sua peça. Faz mais soltinha, ó, puxa bem a laçada, vai no ponto, puxa também, gira a agulha e tira, tá? E aí, vai fazendo ela inteira. Então, chegamos aqui no último ponto, e agora eu vou puxar a laçada, deixar o tamanho da correntinha, e agora sim eu vou cortar o fio. Não precisa deixar muito fio, tá? É pequeno que é pra cortar. Puxa a laçada toda pra você, ó, e aí nós vamos fazer o fechamento invisível. Passa aqui na primeira correntinha, pega o fio, leva pra trás. Arruma. E agora a gente tem que trazer ele pra passar aqui dentro. Então, eu vou com a agulha por trás, ó, por baixo, passando em tudo, até ele chegar onde ele tem que vir o fio, ó, tá vendo? Pego o fio, levo pra trás. Puxo bem a laçada. E pronto, a nossa base tá pronta. Agora, eu vou dar acabamento aqui. Eu vou cortar esse fiozinho e vou esconder ele aqui dentro. E esse daqui, de vez eu colar e esconder, eu vou passar ele aqui por dentro, ó. No meio dos dois pontos, eu vou pôr minha agulha e vou levar ele pra cima. Aí, de vez eu colar ele lá embaixo, eu vou colar ele no fio. Aí, é menos um fio que a gente tem que dar acabamento, entende? Então, eu vou colar o fio nele, pra gente continuar a partir daí. Mas, primeiro, eu vou esconder esse aqui. Então, ó, eu vou primeiro passar ele aqui por baixo, só pra ele ficar mais preso. E aí, eu vou cortar e colar ele aqui. Eu não fico escondendo o fio por baixo de ponto, não. Tipo, eu digo de ficar passando por baixo do ponto. Não. Eu corto do tamanho que eu preciso, passo cola nele. E agora, eu escondo ele aqui embaixo. Eu abro um ponto aqui, ó. E passo, escondo ele por dentro. Pronto, ele tá presinho aí dentro. E aí, tá prontinho a parte de baixo da base, ó. Aí, ó, eu sujei aqui de cola, tá vendo? Mas pra tirar, eu já ensinei isso em outro vídeo, mas é só passar acetona no algodão e passar aqui que sai, tá bom? Então, a base tá pronta. Seria a base de um porta-copo também, tá vendo? Perfeitinha. Agora, então, a gente vai subir a paredinha. Eu não falei que eu ia passar esse fio aqui por dentro? Então, pra fazer isso, como ele tá muito curtinho, o que eu vou fazer primeiro? Aqui onde ele vai entrar, eu vou pôr a agulha, ó, que é aqui que ele vai sair. E eu vou pegar o fio e trazer pra baixo. E aí, eu vou colar ele aqui. Então, eu vou passar a cola. Passei a cola aqui, vou pegar o pedacinho e vou colar. Aí, eu sempre puxo, enrolo aqui o cantinho. E pronto. E assim, ó, eu puxo ele pra dentro. E a parte que tá colada vai ficar aqui por dentro desse ponto, ó. Não vai aparecer. E assim a gente dá um acabamento melhor pra base. Tá vendo? Essa é a parte de baixo. Mas poderia facilmente ser a parte de cima. Tá vendo como ela ficou boa? E aí, aqui, como eu falei, eu sujei de cola, mas é só limpar. E tá pronto pra gente poder continuar. E agora a gente já pode começar a subir. Então, o que que eu vou fazer? Aqui é onde a gente puxou o fio, eu vou começar a fileirinha de ponto alto.
que esse eu fiz só uma fileirinha de ponto alto, que é o que eu costumo fazer quando é mini porta-joia. Mas se você quiser fazer ponto baixo na primeira fileira e ponto baixo centrado na segunda, pode ser também, tá? Aí depende do tamanho que você quer. É que eu acho que com uma fileirinha de ponto alto ele já fica no tamanho ideal. E para começar esse ponto alto, que nem eu falei aquela hora, pega a laçada primeiro, e aí você vem na correntinha, ó, passou dentro, puxa bem a laçada, tá? Deixa alto. E aí você tira tudo. Como é o primeiro ponto, a gente tira tudo e agora a gente faz uma correntinha. Pronto. Tá vendo? Já fica num tamanho bom essa paredinha. E agora eu vou fazer um ponto alto em cada ponto. Sempre fazendo ponto retinho pra cima e vendo se você tá pegando as duas perninhas da correntinha, tá? Não pode pegar uma perninha só, pra ele ficar bem presinho o ponto. Tiro uma, tiro a segunda. E agora eu vou fazer até o final. Sempre com a sua base reta pra cima. Não pode fazer deitado, para os pontos não ficarem tortos. Eu já tô chegando aqui no último ponto, e ó, tá vendo que nesse último ponto eu fiz um por um, né? Mas nesse último aqui já é o primeiro, ó. O espaço tá muito longe do penúltimo pro primeiro? Então, por que que isso aconteceu? Porque aqui vai precisar de 2 pontos. Então, você precisa ver isso na sua base. Se você chegar aqui e fizer um só, vai ficar muito torta, ela vai pra dentro assim, ó. Porque não vai ter espaço, vai faltar um ponto. Então, ó, fiz um aqui nesse penúltimo ponto, e nesse eu tenho que fazer 2, para dar o tamanho da base certa. Ai, mas como é que eu vou saber essa regra? Não tem regra, é você que vai olhar, tá bom? Então, ó, tô fazendo o primeiro, e olha o espação aí, para fazer mais um, tá vendo? Então, esse último ponto vai ser duplo, no mesmo aqui, ó, faço ele em pezinho pra cima. Aí, e o espaço foi preenchido, tá vendo? Arruma bem a peça, ó. Tá vendo? E agora sim ele vai ficar retinho. Arruma todos os pontos. E agora a gente já pode fazer o fechamento. Eu gosto de deixar o porta-joia nesse tamanho, que eu acho que é um tamanho bom, porque ele é um mini porta-joia, certo? Então, eu ainda vou fazer a fileirinha de ponto baixíssimo pra fazer o acabamento. Mas, ó, a parede já tá pronta. Então, agora, pra fazer a fileirinha de ponto baixíssimo, a gente vai esse aqui é o primeiro ponto alto. Então, é nessa correntinha que a gente vai pra fazer o fechamento. Pega o fio, leva na agulha, leva pra trás. Arruma o primeiro ponto, ó. E aqui é onde a gente passou, nós vamos fazer o primeiro ponto baixíssimo. Então, eu passei nessa perninha, vou passar na argolinha também, ó, pra ele ficar presinho. Pego o fio, passo dentro de tudo. Arrumo, puxo a laçada, vou aqui no primeiro, puxo e tiro. Então, eu vou fazer a fileirinha de baixíssimo assim até o final, ó. Passei na correntinha, puxo, tiro dele mesmo. Eu gosto desse acabamento porque fica um detalhezinho na bordinha, tá vendo? Eu acho que fica bonito. Se você quiser que o seu mini porta-joia fica mais firminho, aí você tem que fazer em ponto baixo centrado mesmo, tá? Eu fiz esse no ponto alto porque eu acho que fica bonito e fica um tamanho bom. Mas ele não fica extremamente firme, tá? Pra ficar super firme, você tem que fazer no ponto baixo centrado. Mas aí depende do fio que você tá usando também. Cheguei aqui no último. Vou arrumar o meu porta-joia. Vou deixar o tamanho de uma correntinha. Vou cortar o fio e vou fazer o acabamento aqui. Puxo aqui pra mim, ó. Vou nessa primeira correntinha.
passo nela, ó, deitada a agulha, pego o fio, levo pra trás. Aí. E agora ela tem que passar e vir aqui dentro. Então, por dentro, ó, eu ponho a agulha, pego o fio e levo. Arrumo aqui pra ficar igual as outras, ó. E vou colar meu fio aqui dentro. Eu gosto de passar esse pedacinho que sobrou, ó, aqui por dentro, antes de colar, só pra ele ficar mais presinho. Passa a cola aqui, nesse pedacinho de fio. Vou esconder ele aqui no meio do outro ponto. Se sobrou algum restinho de cola, é só passar com acetona e tirar. Mas agora tá pronto nosso mini porta-joia. Ele fica muito fofinho, né? E ele é ótimo pra gente colocar anel que a gente usa no dia a dia. Pra deixar do lado da cama, né? Bem mais fácil. E ele fica lindo, né? Ele é muito legal também pra lembrancinha. Até pra lembrancinha de casamento. Pra noiva, dar pras madrinhas. Fica muito bonito. Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram. E quando vocês fizerem, me marca lá no Instagram, no Use Condessa, pra eu poder ver também. Já lembra de salvar o vídeo e de me seguir aqui no canal, pra sempre você receber notificação quando eu postar vídeo novo. Tá bom? Um beijo!